Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap. Hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente vocês gostam, que infelizmente nós tivemos nos últimos dias a perda do maior avião do mundo, conhecido também como AN-225, fabricado pela Antonov, operado lá na Ucrânia a partir de Kiev, e ataques da Rússia no aeroporto de Gostomel, localizado nas proximidades de Kiev, no subúrbio de Kiev, levaram à destruição, além do Antonov AN-225, a morte de vários militares, a morte de civis também que estavam morando ao lado desse aeroporto, e a destruição de outros aviões adicionais que eram operados pela mesma companhia que operava o maior avião do mundo, a Antonov Airlines. Tem uma treta rolando sobre isso, eu não vou falar sobre a treta hoje porque nós vamos falar sobre as cargas mais pesadas já levadas pelo maior avião do mundo. Vamos lá comigo? Em um vídeo anterior aqui no canal, nós descrevemos, vamos dizer assim, algumas características do AN-225. Uma delas é que o avião pode decolar com até 640 toneladas. Inicialmente ele foi projetado para levar 600 toneladas, cerca de 600 toneladas a bordo. Porém, uma atualização que ocorreu entre 94 e 2001, período que o maior avião do mundo ficou fora de atividade, trouxe essa atualização para transformar aquele avião que era dedicado a levar o Buran, que todos sabem muito bem, para então levar cargas mais pesadas e mais compridas. Nós temos, por exemplo, um compartimento de carga que tem 33 metros de comprimento inteiro, sem diminuição do tamanho. Esse conceito de fuselagem oval que a Antonov utilizava. E o AN-225 deveria ser utilizado, vamos dizer assim, ou operar voos comerciais pelo menos até meados de 2035. Essa era a meta da Antonov para o maior avião do mundo, e depois ele seria retirado de uso porque chegaria o fim da vida útil dele. Dentre essa capacidade que eu acabei de citar de 640 toneladas de carga, nós temos uma capacidade útil de carga, ou seja, o máximo que ele pode levar é de 250 toneladas. Isso é muito acima, por exemplo, das 140 toneladas que um Boeing 747-8 pode levar a bordo, ou das cerca de 110 toneladas que um cargueiro C-5 Galaxy pode levar a bordo. Então nós temos que realmente o AN-225 era um dos aviões com maior capacidade desse tipo. Em 2001, quando o avião estava voltando de atividade, para comemorar esse feito, a Antonov reuniu, vamos dizer assim, 5 tanques diferentes de guerra, tanques mesmo de guerra, tá pessoal? Cada um com cerca de 40 toneladas ou um pouco mais do que isso, para juntar 250 toneladas a bordo, no geral 253 toneladas, falando dados bem exatos para vocês, e assim o Antonov AN-225 bateu mais um recorde de carga transportada dentro da aeronave. Vocês podem conferir alguns dos tanques utilizados aqui embaixo do vídeo, que nossa editora vai deixar para vocês. É o primeiro tanque, eu vou ter que ler aqui porque são dados bastante complicados aqui. Tem o T-80, por exemplo, ele levou 2 desse tipo de tanque, que ele tem cerca de 42 toneladas e meia, é o equipamento mais pesado único que o AN-225 já levou, de pequeno tamanho, porque ele levou sim peças de grande tamanho, só que eram peças bem distribuídas, né, a bordo. E foram esses 5 transportes de tanque. O avião realizou um curto voo de 1 hora e pouquinho ao redor de Kiev e voltou para o aeroporto de Gostomel. Basicamente, na época, a Antonov fez isso como uma espécie de marketing para divulgar o seu avião que estava voltando a operar voos comerciais e a capacidade dele. E na segunda posição nós temos um voo que aconteceu de Praga, na República Tcheca, para a cidade que eu vou ter que ler aqui, porque isso aqui é impronunciável, é Tashkent, que é no Uzbequistão, e ele realizou esse voo em 2004 para transportar a carga mais pesada já levada comercialmente pelo AN-225, porque lembra, eu falei na posição passada que ele levou uma carga de 253 toneladas a bordo, mas aqui dali era somente teste, era somente um voo meio que de marketing, meio que de teste, para ver se era capaz mesmo de levar tudo isso, se não dava problema de balanceamento em voo. E neste caso aqui, ele transportou maquinários de um oleoduto que seria instalado no Uzbequistão e tem um peso total de 247 toneladas esse maquinário. Até hoje, esse voo de 2004 foi o voo com a maior carga em termos de tonelagem transportada pelo AN-225. Nenhum outro voo conseguiu superar esse tipo de carga transportado pela aeronave, e nós vamos agora direto para outros tipos de voos que não significativamente são voos que levaram o maior peso a bordo, mas são voos mais representativos e até mesmo voos de recorde. Como eu falei para vocês, o AN-225 ele realizou outros voos significativos. Um desses voos aconteceu
em 2009, quando a aeronave voou da Alemanha para a Armênia com 187 toneladas e quase 188 praticamente toneladas a bordo, em uma peça única. Essa peça era um gerador de usina a gás de energia, que tinha praticamente um peso de 187 toneladas, o peso único dessa única peça, que teve um trabalho especial da equipe da Antonov para distribuir essa carga tão pesada a bordo, sem afetar o CG da aeronave. E não era uma carga muito comprida, diferente das outras posições que eu vou falar, que sim, é uma carga bastante comprida, mas essa já não é uma carga bastante comprida, é uma carga bastante densa no caso, com 16 metros de comprimento aproximadamente e 4 metros de diâmetro, porque era um gerador quase que cilíndrico. Vale ressaltar que nessa operação o AN-225 utilizou o sistema de guindaste dele interno, além de um auxílio externo. Foi uma operação que durou praticamente 2 dias para colocar essa carga dentro da aeronave e posicionar ela corretamente. E o Guinness Book catalogou isso aí como a carga mais pesada, única já transportada por um avião. Assim como o recorde anterior, o segundo que eu acabei de falar para vocês. Que o Guinness Book também catalogou como a carga mais pesada transportada, só que não é a carga única. Essa, a terceira posição, foi catalogado como um recorde de carga única, a maior carga única de maior peso transportada por um avião. É basicamente isso. Eu peço desculpa se eu confundi vocês. Na quarta posição eu tenho aqui a carga mais longa transportada pelo AN-225 e também por uma aeronave. Eu falei para vocês no início do vídeo que o porão de carga dele, o espaço de carga era de basicamente 33 metros de comprimento, sem redução de tamanho, ou seja, dá você botar um cilindrão exatamente da altura, da largura e do comprimento de 33 metros dentro do AN-225, sem causar maiores problemas em termos de tentar fechar o avião e ele não caber a carga. Acho que vocês já passaram isso no porta-malas do carro. Este recorde aconteceu em junho de 2010, quando o AN-225 precisou levar algumas pás daqueles enormes geradores eólicos diretamente para uma instalação na Dinamarca. Cada uma dessas pás, pessoal, tinha cerca de 42 metros de comprimento. Aí vocês vão falar, poxa Pedro, mas não era 33 metros o tamanho único do compartimento de bagagem? Sim, só que entre ali uma tampa e outra, uma saída traseira e tudo mais, porque vale ressaltar que o AN-225 tinha portas na dianteira e na traseira, assim como o seu irmão menor, você tinha um espaço para uma carga um pouquinho maior. Então essa é a maior carga única transportada por uma aeronave até hoje, em termos de comprimento, e também foi catalogado pelo Guinness Book. Ao total foram 2 pás de usinas eólicas, cada uma com 42 metros e 10 centímetros de comprimento transportados pelo Antonov. Não vale ressaltar que essas pás não é um material tão pesado, então em termos de peso foi tranquilo para o avião, mas como material longo, o AN-225 era o único avião que poderia cumprir esse tipo de função. Vale ressaltar, esse voo aconteceu de Tianjin, na China, lá longe, e ele foi fazendo escalas no meio do caminho, como por exemplo no Cazaquistão, em Kiev, até chegar na Dinamarca. O Antonov AN-225, quando ele estava com carga a bordo, a autonomia dele era bastante reduzida porque os pilotos tinham que escolher entre o peso a bordo e também escolher entre o combustível que levava, porque não dava para levar a mesma quantidade máxima dos dois, ou seja, o máximo de carga e o máximo de combustível, porque você extrapolaria em muito o peso máximo de decolagem do avião de 640 toneladas que eu falei para vocês no início desse vídeo. Vamos lá para a quinta posição? A quinta posição que eu coloquei aqui também é um recorde do Antonov AN-225 e eu ainda vou ter aqui uma menção honrosa a passagem dele no Brasil em 2016 com uma carga hiper pesada dentro da aeronave. Mas vou falar aqui que foi uma carga que o AN-225 transportou em 2020, no meio da pandemia, quando o avião foi recolocado em serviço após receber diversas atualizações que ele recebeu para ser modernizado, facilitar a vida dos tripulantes e tudo mais, o AN-225 transportou da China para a Áustria, na Europa, diversos materiais médicos que a gente precisava naquela época do início da Covid, que estava realmente bastante complicado. Não tinha máscaras para toda a população utilizar ao mesmo tempo, não tinha testes de Covid, porque era uma coisa que estava iniciando ainda em abril de 2020, uma coisa que estava iniciando no mundo e precisou de um mutirão de trabalho para fabricar esse tipo de material. E dentre essas cargas está esse recorde do AN-225, que ajudou bastante a medicina, apesar de ser uma carga leve, vale ressaltar aqui para vocês, de cerca de 150 toneladas, mas foi a carga com o maior volume já transportado pelo AN-225. Então vocês imaginam, vocês pegam ponta a ponta do AN-225,
do compartimento de carga, você tem cerca de 43 metros de comprimento ali do compartimento. Além disso, você tem cerca de 5,5 metros de diâmetro total do compartimento de carga do AN225. Você pega tudo aquilo e preenche com um monte de caixinhas, assim como nós estamos vendo nesta foto aqui no vídeo. O interior do AN225 pode levar até 1.200 metros cúbicos de volume. E a carga que mais ocupou volume foi exatamente desse voo, que aconteceu em abril de 2020, realizado, na verdade, tá pessoal, desculpa aqui que eu errei no início do vídeo, ele foi realizado da China para a França, inclusive estou pegando um artigo que eu mesmo fiz aqui no site da Aeroflap, e esse voo fez uma escala no Cazaquistão antes de seguir para a França. O AN225 ele conseguia fazer um voo da China para a França com 150 toneladas a bordo e somente com uma escala no meio do caminho. Essa era a capacidade real de alcance do avião, gigantesca simplesmente. Mas como falei para vocês, foram 1.200 metros de capacidade total que ele tinha, né? Ele tinha, porque agora a gente não tem mais, infelizmente, o AN225, e ele transportou 1.000 metros cúbicos. O Guinness Book, inclusive, catalogou essa carga como a mais volumosa transportada pelo AN225. Eram tantas caixas dentro da aeronave que ele levou várias horas, cerca de 9 horas, para descarregar todas essas caixas do interior. Não dava simplesmente para botar isso tudo em pallet e descarregar. Eles queriam aproveitar o máximo de espaço possível para levar o máximo de suprimentos médicos da China para a França. Na época a China estava produzindo bastante esse tipo de suprimento. Os outros países já não tinham essa capacidade, vale ressaltar aqui. E em poucos dias o Antonov transportou mais de 1.500 toneladas de material médico para diversos países, o AN225, vale ressaltar. Basicamente um recorde de peso transportado em poucos dias por essa aeronave também. Então temos aí mais um recorde entre os 240 recordes que o AN225 bateu ao longo da sua vida. A minha menção honrosa vai ser para quando o AN225 passou aqui no Brasil em 2016, que ele levou um gerador do aeroporto de Guarulhos até Santiago, no Chile. O que era na verdade um transformador, tá pessoal? Desculpa aqui novamente um erro meu no vídeo. Era um transformador de cerca de 183 toneladas que foi colocado a bordo do AN225. Foi uma operação especial, demorou várias horas em solo, precisou de guindaste externo, também utilizou o sistema de guindaste da aeronave, assim como a carga que eu falei da terceira posição, por ser muito similar àquele gerador. Esse aqui já é um transformador de energia de grande porte, de 183 toneladas, e também está entre as cargas únicas de maior peso transportadas pelo AN225. Essa aqui foi a carga levada do Brasil para o Chile. Vale ressaltar que aqui no Brasil o AN225 também realizou outra visita, só que essa aconteceu em 2010, quando ele carregou alguns equipamentos para uma refinaria da Petrobras que estava sendo instalada no país. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você gostou, curta esse vídeo e até o próximo que nós vamos postar aqui no canal. Se você estiver inscrito, vai acompanhar tudo por aqui. Até mais!